Olá a todas e todos, eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Estamos começando mais um programa sobre um tema muito importante. A gente fala tanto de ninguém solta a mão de ninguém, isso se tornou uma frase célebre e que tem representado cada vez mais a união das pessoas. E quando se fala de determinados temas como religiosidade, esse ninguém solta a mão de ninguém fica cada vez mais disperso. Afinal de contas, como que a gente pode assumir a ideia de que ninguém solta a mão de ninguém quando determinadas religiões sofrem preconceito, como é o caso das religiões afrodescendentes no Brasil? Então, para falar sobre Umbanda, estamos contando hoje com a presença do Pai de Santo Joãozinho Galerani, que vai nos ajudar a entender, a ter um maior entendimento sobre a importância da diversidade religiosa, a importância da aceitação, do respeito, e vai nos falar sobre a Umbanda, que a sua história, a sua luta de resistência, e é com muito orgulho que eu trago esse tema para cá hoje. É um dos temas que também foram um dos primeiros. Quando eu pensei no Cidadão Cidade, eu pensei, o que eu pretendo com um portal de entrevistas? E aí, os temas vieram, assim, feminismo, a importância do empoderamento, e isso também está diretamente relacionado à religiosidade, empoderamento, liberdade, e a liberdade de expressão, a liberdade de se encontrar e a necessidade de respeitar as pessoas, de respeitar a sua identidade, o que inclui, sim, a sua religiosidade. Então, eu gostaria de agradecer por antecedência a presença do Joãozinho. Afinal de contas, o Cidadão Cidade só existe graças à generosidade de quem? De quem aceita doar o seu tempo, que é a coisa mais importante que nós temos, que pessoas que aceitam colaborar, compartilhando, assistindo, que ajudam. Agora já estou recebendo sugestões de temas, de pessoas para serem entrevistadas. Então, é com muita felicidade que eu tenho feito esse canal, com o qual eu não ganho um centavo. A minha ideia aqui é justamente ganhar aquilo que é mais importante, que é conhecimento. E eu tenho a sorte de poder ter esse canal, porque ele também abre portas para que eu possa conversar com pessoas que talvez se eu não tivesse, eu não teria contato direto. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Joãozinho pela sua generosidade de estar aqui hoje com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, por gentileza. Boa noite, gente. Obrigado, Pedro, pelo convite. Ali atrás é meu pequenininho, a gente está em quarentena, ele tem que ficar aí, não tem jeito, né? Bom, eu queria te parabenizar pelo canal. Eu acho muito importante a gente estar aprendendo a usar a rede social a nosso favor. Tem tanta bobagem por aí, acho que um canal sério, de divulgação, que prega pela igualdade, é essencialmente necessário. Eu acho que foi uma das melhores coisas, infelizmente, né, nessa época, que está acontecendo pela pandemia. Meu nome é Joãozinho, eu tenho uma casa de Umbanda em Campinas há 17 anos, o Terreiro da Rua Benedita. Também temos uma associação de terreiros Kermak. E nosso trabalho, Pedro, é isso, pela igualdade social em todos os sentidos, sem preconceito com nada, com orientação sexual, com cor, com raça, com religião. Nós somos todos iguais e todos temos uma missão na Terra. Basta a gente se entender, se compreender, principalmente se respeitar. Então, parabéns pelo canal, tenho acompanhado. Ontem foi muito bonita a entrevista com a Nil. E é isso, é mostrar nosso povo, nossa gente. É nós por nós mesmos, que eu sempre falo. Assim, eu tentando, assim, me enrolando ontem para falar 1000 coisas, 1000 palavras, para tentar explicar o que eu senti em relação à história da Nil, em relação à banda, e você foi lá com a palavra certeira, ancestralidade. E foi perfeito, assim. Eu falei, nossa, não podia ter sido melhor, sabe? Então, essa que é a ideia mesmo de de trazer esse canal, para a gente fazer a arte do encontro. Aqui, olha, Letícia Redaeli, boa noite a todos. Não, o pessoal já está chegando aí. Né? Ricardo Campos, a bênção, Pai Joãozinho. É o povo do terreiro. Beleza. A primeira pergunta eu acho que vai ser a mais difícil até. Então já dá a cacetada. Aqui, ó.
Renato Guartieri 2 aqui mandou. É, Renato. E eu também mando para você, pai. Opa. Então, qual é a história da Umbanda? Bom, vamos lá. Realmente é uma história, não é questão de complicado, mas a Umbanda tem várias vertentes, várias sequências. A história mais conhecida, não é a que eu sigo, depois eu explico por quê, é que em 1908, o médium Zélio de Moraes teve uma missão, uma incorporação, e ali ele lançou a religião da Umbanda em 1908, no Rio de Janeiro, e daí segue. O Zélio é uma pessoa importantíssima para a religião. Em 1908, um homem branco assumiu uma incorporação de um preto velho e abrir a casa para isso é de muita coragem. Zélio, na minha opinião, foi a pessoa mais importante da Umbanda até hoje. Mas a gente tem informações de incorporações, de situações da Umbanda bem antes disso. Eu creio que a Umbanda começa com os escravizados chegando no Brasil. Os primeiros navios negreiros, porque ali os mais velhos, os ancestrais, eles têm a necessidade de voltar para passar ensinamento, porque o povo chegou para cá todo amarrado, judiado, eles não tinham tantos ensinamentos para se cuidar, uma reza, um benzimento, o mesmo com os indígenas que eram escravizados, eles, os mais velhos morriam e não passavam ensinamento. Tem várias vertentes, na minha opinião é essa, a Umbanda começa bem antes de Zélio, apesar de toda a importância que ele tem, não temos como mudar isso, ele foi importantíssimo, eu sempre falo que Zélio, ele colocou a Umbanda no Facebook, um homem branco assumindo isso foi muito forte, de muito amor, de muita guerra para me conseguir. Mas mesmo no depoimento de filhas dele, ele já tinha ido tomar passe com um preto velho na senzala e caminhando. Então, é essa a história. A que se conhece mais, realmente, Pedro, é essa. Inclusive, no dia 15 de novembro é um dia da Umbanda, dia nacional da Umbanda, dia municipal também. Mas a gente tem que respeitar todas as vertentes. O mais bonito da Umbanda são essas diferenças. Cada um se encaixa onde se acha melhor. E, lógico, desculpa a sinceridade, mas tem todo um embranquecimento da Umbanda quando ela é inaugurada por um homem branco, né? Mas ela vem nos casos das senzalas, dos negros escravizados, ela é bem antes de Zélio. Mas eu respeito todas as vertentes, eu acho que o bonito é isso, respeitar a ideia de cada um. Quando a gente começa a criticar, a gente perde nossa função religiosa. Antes de continuar, gostaria de registrar aqui Crivellaro Thiago Escudeiro, boa noite, a bênção. Sônia Radaeli, boa noite, pai. É meu povo. Oi? É meu povo, tudo viciado na internet, que nem eu. Você falou sobre as várias vertentes da Umbanda. Você gostaria de citar algumas para a gente poder entender melhor? Igual a Igreja Evangélica tem suas vertentes, a Assembleia de Cristo, a Assembleia de Deus, Universal, a base é a mesma, né? Mas cada um tem uma sua diferençazinha. Tem a Umbanda carismática, tem a Umbanda sagrada. Todas, na verdade, Pedro, elas têm que prezar pela caridade. A Umbanda não se cobra pelo atendimento, não se cobra por nada. Quando você segue a caridade sem cobrar nada, você está fazendo Umbanda. Eu não tenho vertente, minha casa é uma casa de Umbanda, uma casa de preto velhos, e a gente segue a linha dos pretos velhos. O que acontece? Diferente de outras religiões, Pedro, a gente não tem uma Bíblia sagrada, um livro sagrado. Eu sempre falo. O nosso livro sagrado é o preto velho. É sentar num toco, conversar, levar um puxão de orelha. Ali é a nossa Bíblia, sabe? O toco do preto velho. A humildade de aprender, de escutar, e às vezes levar uma bronquinha para voltar ao caminho. São várias vertentes, eu não tenho nada contra nenhuma, eu sempre falo isso. Fez caridade e não cobra, é Umbanda. Independente de outra religião, não tem nada contra a religião, não tem nada contra pastor que cobra dízimo, nada disso. Minha religião não cobra, é o que eu tenho que me interessa. As outras fazem o que acham melhor. Eu sei que eu sou entrevistador aqui da conversa, mas eu vou aproveitar o momento para fazer uma pequena... para falar um pouco. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa no terreiro e eu passei 2 anos frequentando. E no período que eu frequentei, eu sei que foi um lugar religioso onde eu não tentaram me convencer a entrar. Muito pelo contrário, eu sempre tive a questão da dúvida, tanto que hoje em dia eu me considero ateu. E era interessante porque foi o único lugar onde eu não fui julgado por isso. Muito pelo contrário, eu fui abraçado pela minha dúvida. Mas que bom que você duvida. A gente precisa mais de pessoas que duvidam do que outras que aceitam simplesmente por aceitar, passivamente, sem questionar nada. Então, continue assim. Tá tudo certo, não tem problema. Isso o próprio Preto Velho falou. Então, assim, eu acho interessante
a possibilidade da liberdade que a Umbanda proporciona, de não ficar tentando laçar as pessoas na rua, assim, ou, sabe, tentando convencer de que ela é superior às outras. O que acontece, Pedro? Eu sempre falo, a gente na Umbanda, a Umbanda é muito inclusiva. A gente não tem que se converter para tomar um passe. É o contrário, eu sempre falo que a Umbanda é igual um pronto-socorro. Quando quebra seu braço, você vai no hospital correndo, o médico te atende, você volta para ter sua consulta, até tirar o gesso, aí você vai embora. Mas você sabe que se quebrar o braço outra vez, você pode voltar que você vai ser bem atendido. Então a gente pensa assim, tem que se converter. Tem que seguir o coração, você não pode seguir uma religião por obrigação, por medo, é o contrário. Você tem que seguir por amor. Toda religião é boa, quem estraga é o ser humano. Eu penso assim. Então, quantas vezes não vem pastor no meu terreno para a gente conversar, trocar ideia, não tem problema nenhum. A gente não pode impor religião. A religião a gente segue por amor. Né? Infelizmente tem gente que tenta forçar a barra, assustar, mas aqui não tem isso não. É uma amizade. A gente percebe, Pedro, que no terreiro, a gente abre aqui a casa de segunda a sábado, todos os dias. Agora está fechado por causa da pandemia. Mas boa parte do pessoal que vem tomar um passe, que vem cantar com a gente, não tem um problema espiritual. Estão com solidão, com tristeza, não tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então a gente está lá para dar esse boa noite que falta. Às vezes passa a semana inteira esperando um abraço e a gente dá esse abraço, porque quando não tem, o povo não tem mais o que fazer. Infelizmente o mal da humanidade hoje é a solidão, esquecer a família. Está muito difícil. Então a gente vai para dar esse abraço, seja quem for, pastor, padre, tem muitos amigos, não temos por que fazer o contrário. Às vezes eu vou na igreja do Padre Paulinho rezar também, sou bem recebido. Então, eu acho que somos todos iguais. Aqui. Paola Menezes Skornajenki. Nossa, que nome é difícil para mim. Skornajenki. Espero que eu tenha falado o seu nome. É do terreiro também. Boa noite, bênção. Desculpa, Paola, não sei se eu falei o seu nome direito, perdão. Paola, tá bom. Aqui, Vanessa Rancan Leite, exatamente. Ela está concordando aqui com o que você está falando. Por aí. O que é a Umbanda hoje, em tempos de pandemia e isolamento social? Inclusive, você me mandou uma live que foi feita hoje, né? Que você estava falando sobre isso, né? Queria que você falasse. Qual que pode ser o papel do terreiro em tempos de isolamento social e pandemia? O terreiro, Pedro, ele é a base de muita gente, a base psicológica, a base espiritual. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa pandemia. A gente não pode achar que o corpo físico está acima do corpo espiritual. A gente tem que cuidar do físico e equilibrar o espiritual. Não adianta eu abrir o terreiro para rezar, para cantar, se eu vou atrapalhar alguém, se alguém ficar doente, né? A doença é física, não é mágica, não é milagre, né? A gente tem que se cuidar. Então, a nossa orientação hoje, não só do terreiro, mas como a Armáquia nós cuidamos de 190 terreiros de Umbanda e Candomblé na região. A gente não orienta ninguém a abrir agora, porque vai contaminar, a gente vai se expor e vai ter muito problema. A gente tem cuidado dos filhos da medida possível por internet mesmo, salvo algumas áreas de decisão, a gente vai para o terreiro, mas não abrimos as portas, porque a gente vai expor nossos filhos, nossos médicos, nossos consulentes a essa doença. Esse ano, infelizmente, quando começou a pandemia, nós cancelamos a festa de São Jorge da cidade, que é um ginásio, e cancelamos também a lavagem das escadarias da Mãe Corajosa e da Mãe Gama, porque a gente expor nossos mais velhos, nosso pessoal, a uma doença que a gente não tem controle ainda. Então, a gente está tentando de casa dar o suporte psicológico para os filhos, o suporte espiritual, conversar bastante. E a gente tem feito muito, aprendido também, né, Pedro, a usar as lives para isso, para conversar com os filhos, para rezar, para cantar. Porque a gente que é de terreiro, a gente sente muita falta do tambor, do calor humano, do abraço. A Umbanda é uma religião de toque, de calor humano. Então, faz muita falta. Não é fácil ficar em casa, dá vontade de abrir o terreiro correndo, encher de gente por lá, mas não é hora. A gente tem que se pôr o pé no chão e, na medida do possível, fazer essas lives de reza, de cantigas de oração, aprender a usar. E, por enquanto, está funcionando. A gente tem previsão de abrir os terreiros lá para agosto ou setembro. Antes vai ser muito difícil. Mesmo a prefeitura liberando, a gente vai esperar mais um pouquinho. Desculpa, o governo do estado liberando dia 20 de julho. A gente vai esperar mais um pouquinho, sentir a situação, porque você viu em Valinhos, o pessoal abriu as coisas e voltou caminhou para trás da pandemia. E aqui em Campinas, aparentemente, também acho que vai voltar para o modo do vermelho, porque aumentaram os números do que eu estava lendo hoje na internet. Queria aproveitar para falar também sobre o trabalho social que o terreiro pode desenvolver, né, como arrecadação de alimentos, de roupas, né, que mesmo nesse período de estar fechado com seus trabalhos, mas também pode ajudar nesse sentido, né, como você me passou
a informação do terreiro, né? Também aceitando doações para poder participar, né? A gente tem que enxergar, Pedro, do terreiro como um centro social, não é só uma igreja. A gente tem um espaço bom para usar, tem bastante gente querendo ajudar, tem muita gente precisando de ajuda, então a gente tem feito um pedágio uma vez por semana de sábado de roupas, alimentos, brinquedos, remédios, álcool em gel, o que vier a gente está precisando. A gente trabalha com algumas comunidades na cidade, principalmente com o Mandela, a gente tem mandado bastante doações para lá, mas e as pessoas às vezes não querem sair de casa. Então a gente consegue retirar doações, cestas básicas. A gente fez uma campanha um mês retrasado com a Armar que nós conseguimos 320 cestas básicas, não foi fácil. E acabou em uma semana, e precisa de mais. Então estamos o tempo inteiro atrás disso, de roupa, doação de álcool. Todo sábado a gente abre o terreno das 9 ao meio-dia para recolher isso. Vem muita gente, um caminho, um canal a se usar. E a gente faz parceria com quem precisar. Fizemos com as Bugrenas em Ação, fizemos com as Caixeiras da Nascentes. Quem estiver precisando, a gente consegue encaminhar esse material. E tem realmente muita gente precisando. Você não tem nem ideia de como as pessoas nos procuram pela internet, como está difícil a vida desse pessoal. Você falou das Caixeiras da Nascentes, eu conheço bem o grupo. Eu já fiz parte do grupo, eu fiz teatro por 5 anos. A Inês Viana, ela é professora de teatro, ela é das Caixeiras das Nascentes. A Cristina Bueno, a Cris, que fazem parte da minha história, da minha vida. Assim, eu conheço elas há pelo menos 25 anos. Assim. As caixeiras elas são ligadas espiritualmente ao terreno. No dia de Nossa Senhora de Aparecida, a gente faz a caminhada na rua, elas vêm cantar no terreiro. É maravilhoso. Todo ano, no dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro, a gente faz a caminhada na rua, emociona o povo. Vamos ver se assim a gente consegue fazer. A Cris é minha filha de santo, é uma filha de Iemanjá, muito querida. Eu vou deixar aqui depois um link do terreiro, assim, para as pessoas que queiram doar, para poder saber onde que é. Perfeito. Só que o Josué Roupinha Júnior, pai Joãozinho. De Valinhos, pessoal de Valinhos, gente boa. Pai Joãozinho sempre lutador. E o Adrian Dryan tá batendo palmas para você. Obrigado. Para nós. Eu faço palmas as minhas também, porque são atitudes essa que você faz que fazem toda a diferença. Você é o cidadão da cidade, que é aquela pessoa que faz muitas coisas assim, muitas vezes por trás das coxias, como se fala no teatro, mas que, no fim das contas, é o que movimenta a própria vida, e movimenta a própria esperança. É verdade. Eu penso assim, sabe, Pedro? Sendo ajudado, não interessa quem for, não precisa ser para aparecer, não precisa ser você, o que interessa é chegar quem precisa. A gente só divulga, Pedro, para que mais pessoas façam mesmo, para cutucar o pessoal a fazer. As casas de Umbanda têm como fazer, basta querer. Então, não interessa se eu que estou doando, se é você, não interessa quem é. O que interessa é chegar nas pessoas, isso é o bem maior. Como que a Umbanda passou a ser parte da sua vida? A minha mãe, ela sempre frequentou os terreiros de Umbanda. Desde que eu me conheço por gente, ela frequentava. Eu lembro dela pequenininha, ela me levou numa festa de Costa Damião. Eu sempre frequentei, sempre respeitei de criança. Na minha adolescência, eu comecei a trabalhar viajando e me afastei. Nesse meio tempo, minha mãe fundou o terreiro com meu irmão e foi levando tempo. Eu nunca tive tempo de frequentar, talvez tinha um pouco de medo, talvez não tinha bastante medo, não vou negar. Mas sempre li um pouquinho, conversava, escutava as histórias. E na hora certa, numa época de difícil de dificuldade do terreiro, que eles estavam com um problema para fechar, para reabrir, por uma situação da espiritualidade, eu acabei entrando no terreiro. Isso foi há 14 anos atrás. E daí para frente fui caminhando na religião, aprendendo, sempre com o pé no chão e tentando divulgar a religião da forma correta. Tem muito preconceito, tem muita informação errada. Infelizmente tem muita gente usando o nome da Umbanda para ganhar dinheiro. E acho que a minha maior luta é essa. Independente de qualquer coisa, eu sou um bandista 24 horas por dia. A gente não pode ser um bandista no terreiro e fora fazer outra coisa. Sempre minha mãe fala isso, dentro do terreiro é fácil, tem que ser fora. Então, foi um acaso da espiritualidade, foi uma motivação que aconteceu, o terreiro ia fechar, eu acabei ficando, e foi crescendo, e hoje não vejo minha vida sem terreiro, sem Umbanda, sem os meus filhos, e sem essa caminhada com os orixás. É uma coisa muito tranquila, sabe? Não é impor nada a ninguém. Eu acho que você tem que se sentir bem. Eu, quando piso no terreiro com a minha família, minha mãe, meu pai, meus filhos que estão por lá, a gente consegue estar num patamar de união muito forte. Acho que a base da Umbanda é a família, né? Então, estando todo mundo por lá, não tem quem nos segure, no bom sentido, claro.
E com toda essa sua caminhada de identidade, de identificação com a Umbanda, como que você foi observando, como que você entende o preconceito que existe com relação à religião de matriz africana? Infelizmente, muito triste falar, mas não é só porque é Umbanda e Candomblé, é porque é uma religião de negros. Isso é um racismo religioso. A gente fala racismo religioso. Eu sempre dou um exemplo, sabe, Pedro? Eu nunca sofri, graças a Deus, ainda não sofri esse problema. Mas aliás, eu sofri no terreiro, né? Mas não foi por causa da minha cor. Eu sempre falo, dou um exemplo. O meu filho, ele é loiro, galego que eu falo, né? E ele me pediu uma vez: pai, eu posso ir com a minha guia de Xangô na escola? É uma guia marrom, né? Um fio de pontas marrom. E eu pensei: nossa, vai dar problema. Falei: vai, filho, mas se alguma coisa acontecer, tira e guarda, não tem problema. Não aconteceu nada, o povo achou bonito, perguntou como é que foi. Agora, me fala se fosse uma pessoa negra, Pedro, o que ia acontecer? É macumbeiro, vai fazer macumba, então não tem como fugir. A intolerância religiosa conosco está agregada ao racismo, não tem jeito. Infelizmente é uma luta nossa, eu faço parte de alguns movimentos negros por causa disso. Não tem como a gente caminhar fora da religião de matriz africana o racismo, não tem como. Uma coisa puxa a outra, e são duas coisas muito sofridas, infelizmente. Da mesma forma que a gente no terreiro faz um trabalho de inclusão com os LGBTs, é a mesma coisa. A nossa religião acolhe as pessoas, independente de sexo, de orientação sexual. Isso também é um outro diferencial da Umbanda. Você não tem que mudar a sua orientação, você não tem que pôr saia, pôr calça, você não se sente à vontade. Você tem que ir para o terreiro, se sentir bem. As pessoas já sofrem tanto em casa, na vida social, no trabalho. Então, nossa casa acolhe essas pessoas com muito amor, respeitando a sua caminhada e mostrando para eles que dá para ser feliz, sim, com a sua orientação sexual. Falando em orientação sexual, se alguém quer, por exemplo, fazer um batizado de um casal homoafetivo, ou mesmo celebrar um casamento, são rituais que são aceitos pela Umbanda? Adoro casar as pessoas, é comigo mesmo, Pedro. O ano passado, não sei se você viu, a gente fez uma cerimônia de casamento umbandista na parada LGBT de Campinas. Nós casamos duas moças, uma transexual e um menino que é um morador de rua, estão numa caminhada boa. A gente tem que prezar pelo amor, Pedro. Não adianta a gente fugir disso. Eu fiz mais ou menos uns 20 casamentos homoafetivos já. Tenho muito orgulho disso. Gosto de fazer. E eu acho que é uma coisa natural. O amor é natural, você não tem que se esconder. E essas pessoas já sofrem em casa, já sofrem no trabalho. Só falta a gente virar as costas também. Aí acaba o nosso valor religioso. Há uns 5 anos, mais ou menos 4, 5 anos também, eu fiz um casamento homoafetivo em São Paulo. Em cima de um trio elétrico, foi a coisa mais linda, tinha 2, 3 mil pessoas no chão cantando nossos hinos, o casal foi abençoado, foi um negócio que me marcou. Mas o que mais me marcou, Pedro, foi o seguinte: São Paulo é uma cidade enorme, tem muitos terreiros, né? E o pai de santo, os moços não quis fazer o casamento. Nenhum pai de santo de São Paulo quis fazer na época, eu achei muito esquisito, sabe? Eu acho que a gente tem que entender isso, que são espíritos que se encontram, não são pessoas só, são espíritos que se encontram pelo amor, ter uma caminhada, né? Então, é estranho. A Umbanda é inclusiva, a gente não pode tirar essas pessoas do seu rumo, tem que dar força, porque senão a gente perde sentido. Se a pessoa está feliz, está contente, você vai fazer o quê? Você vai falar que ela está errada? Eu acho isso uma falha, uma covardia. Me perdoe a sinceridade, tem gente que não gosta quando eu falo, mas tem coisa que eu não abro mão. Para mim, as pessoas homofóbicas são enrustidas. Isso não me sai da cabeça. Porque você se incomoda com a felicidade do outro, deixa. Então eu acho que é uma covardia. E o povo vai ficar bravo comigo. Que a Vanessa Rancan Leites, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz. Que lindo. O Banda é caridade. É isso mesmo. Parabéns. Que bom. Jé Cardoso, acolhimento. Era isso que Cristo fazia. Acolhia os mais sofridos e despreocupava. Trabalho lindo. Parabéns. Juliana Teixeira. Oi, Juliana. Essa a gente gosta. Tudo que eu arrumo de briga na internet, ela vem comigo. Aqui, olha. Vivelaro Thiago Escudeiro. O pai Joãozinho passou até no Fantástico fazendo casamento. Você vê, tio? Tamo lá, Thiago. Um abraço, filho. É muito bom, sabe, Pedro? O mais gostoso disso é a gente plantar essa semente nas pessoas que chegam no terreiro. As pessoas que estão conosco seguirem essa caminhada, sabe?
A gente hoje tem no terreiro cerca de 170 pessoas. Elas me acompanham a minha mãe, as nossas mensagens. Então a gente está plantando uma coisinha melhor para o futuro aí. Eu acho que isso é o melhor. Essas pessoas que às vezes chegam com algum preconceito, com alguma ideia diferente, na convivência, a gente vai plantando a igualdade, né? Sem pressa, sem trauma. O que é para você, assim, como que você fala sobre ser pai de santo? Porque é um papel tão importante, né? Acho que é uma coisa que você abraça pessoas que você nunca viu e que, de repente, levam para suas histórias, assim, uma experiência de mudança, de entendimento, de iluminação. É uma coisa que é tão forte, intensa, que a gente não consegue, numa só live, definir. Não. Mas o que é para você essa possibilidade? Graças a Deus, eu tenho um certo jeito de lidar com as pessoas com paciência. Eu gosto de escutar a conversa, eu gosto de saber a história. Porque não adianta a gente criticar, a gente querer mudar. A gente tem que entender, eu sempre falo, eu conheço todos os meus filhos, os seus defeitos e as suas qualidades. Então a gente tem que trabalhar os defeitos. A qualidade já está perfeita. A gente tem que trabalhar e entender o defeito. Ninguém erra porque quer, ninguém toma remédio porque quer, ninguém fica triste porque quer. Tudo tem motivação. Então, em vez de criticar, Pedro, eu acho que a gente tem que abraçar e mostrar, estou por aqui, o que você precisa, vamos conversar. Às vezes um desabafo, um bom dia, uma boa tarde, Pedro, faz tão bem quanto um remédio. A gente tem que saber escutar as pessoas, mas não escutar com um tom crítico, escutar com paciência. E muitas vezes o que eu tento fazer é me pôr no lugar da pessoa, ver o que ela está vendo, o que ia fazer bem para ela, e se dispor a fazer isso, sem ter preconceito. Eu abraço homem, abraço mulher, beijo meu pai, beijo todo mundo. Meu, a coisa mais gostosa do mundo é você abraçar uma pessoa com carinho. Abraça o coração com coração. Não tem melhor remédio que isso. Isso me fez lembrar um ponto. Um abraço dado de bom coração é mesmo que uma benção. Exatamente. A gente canta esse ponto no terreiro, quando dá parabéns para alguém. Aqui, ó, a Paola Menezes, essa conversa está sendo uma lição de vida. Tomara que ajude muitas pessoas a se encontrarem. Tomara. O que faz um local poder ser chamado de terreiro de Umbanda? Na verdade, é uma igreja, né, Pedro? O que acontece? Antigamente, não se podia registrar no cartório certos nomes. E os terreiros tinham que ser longe. Era em chácara, tinha que pegar estradas de terra, ia a pé, então chamava terreiro. Era porque era longe, tinha que ir a pé, fora da cidade, então realmente era um terreiro. Depois disso começou a ser registrado como centro espírita. Mas você pode perceber que os mais antigos, os terreiros mais antigos, não são registrados com o nome de orixá. Casa Nossa Senhora da Penha, Casa de Santo Antônio, não podia ser o nome de orixá que o cartório não aceitava. Já era um tipo de intolerância religiosa. Foi começar a se aceitar alguns nomes de orixá na década de 70, quando ficou mais forte para a Umbanda o culto aos orixás. As casas mais antigas, o começo da Umbanda em si, os pretos velhos, caboclos e herês, Cosme e Damião, elas sempre tinham o nome de santo. No fim da década de 60, começo da década de 70, Joãozinho da Gomeia, que era um umbandista, ele se converte também ao candomblé. Mas ele não perde o culto. Então ele traz mais forte para a Umbanda o culto dos orixás, de uma certa forma, e dali começa a ter casas com nomes mais africanizados mesmo. Então, é toda uma história. A nossa casa chama Terreiro da Rua Benedita, que é uma preta velha. E hoje já tem casas com nome de orixá, com nome de preto velho, com nome de caboclo. Antigamente não se registrava, o cartório não aceitava. E eu acho assim, muito interessante, porque o terreiro em si, né, a ideia de que é um espaço de terra batida, né, então a coisa de você estar com o pé no chão, e a adaptação, porque a gente vem para uma cidade onde a gente já tem as casas, e aí o espaço continua tendo o nome de terreiro, né? Exatamente por isso. Tem umas que usam nome de tenda. Antigamente, antes da década de 70, você não podia registrar um terreiro no centro espírita, então você registrava uma tenda, como se fosse uma tenda para vender frutas, legumes. É muito complicado nossa história. Não foi tão fácil chegar até aqui. Não. A gente está aqui hoje em pé, com os terreiros abertos, é graças aos mais velhos, que eles sofreram muito. O pessoal mais antigo sofreu, apanhava, sofria na rua. Hoje está difícil, mas se não fosse os mais velhos, a gente não teria nem metade do que tem hoje. Então a gente tem que sempre baixar a cabeça dos mais velhos, pedir a bênção, levar uma bronca, às vezes é bom no mais velho, porque eles já passaram por coisa muito pior e não querem que a gente passe por isso.
Eu lembro minha mãe, quando ela começava a ir no terreiro, a gente morava no Jardim Amazonas, ela era no terreiro da Vila Teixeira. Terminava 2, 3 da manhã, não tinha ônibus, e a gente não tinha dinheiro para táxi, pois eles vinham a pé, da Vila Teixeira até o Jardim Amazonas. Era mais um motivo para mim não ir, mas ela vinha a pé da noite com meu pai, com meu irmão. Isso é fé, isso é respeito à espiritualidade. Tem alguns hábitos que a gente tem, assim, que são oriundos da Umbanda e do Candomblé, né? Por exemplo, pular 7 ondinhas. E, sabe assim, então, a coisa do número 7 mesmo, né? Porque são 7 linhas da Umbanda. Eu sempre quis saber por que o número 7, qual que é a simbologia do número 7 para a Umbanda? É um número cabalístico, né, Pedro? Tem várias situações aí que chegam ao número 7. São 7 linhas sagradas, são as primeiras. Mas tem muita, hoje na Umbanda, tem muita... Como esse advento que eu lhe falei do candomblé, do pai de João de Dogomé voltar para a Umbanda, não temos só mais 7 linhas ou mais 7 orixás. A gente cultua mais orixás. É mais eu acho que tem muita tradição no nome, já chama muita atenção, temos muito guias com o nome 7. É um nome cabalístico, eram 7 linhas, já são mais. A Umbanda, Pedro, ela está em constante evolução, de linhas novas, de falanges novas. A Umbanda é muito inclusiva, até na parte espiritual. Você vê que, por exemplo, a Ponte dos Baianos, ela começa na década de 70, 60, quando teve muitos incorporados de mortes de pessoas do Nordeste, essa outra linha. Hoje temos bastante casos trabalhando a linha cigana, que se adentra a Umbanda. A Umbanda está sempre em renovação. Isso é importante a gente entender. Tem que aprender com os mais velhos, mas hoje em dia, principalmente, a gente tem que estar aberto a novas culturas, não tem jeito. Desculpa. Imagina. Faz programa de casa. Pode atender. Pronto. Não, eu já sei de onde que é. É de um. Não vou fazer propaganda, não. É um banco que fica ligando aqui. Oh, misericórdia. Ele mora aqui em casa, eles ficam 20 vezes por dia. É assim. Gente rica é outra coisa. Fica ligando, perguntando para uma pessoa que nem mora aqui. A gira, assim como a vida, tem um começo, um meio e um fim. O que a gira de Umbanda inspira na sua caminhada? A gira é a missa, né, Pedro? A gente tem que entender que uma gira tem só o seu início, como você falou, o seu meio e o seu fim. Sempre que a gente abre uma gira que é uma missa, o terreiro é uma igreja, é sagrado, as pessoas têm que se portar, têm que estar bem vestidas, não pode ter roupa decotada, tem que entender que o terreiro é uma igreja. Você não vai na igreja de fio dental, de qualquer coisa, então você vai bem vestido. Sempre que se abre uma gira de Umbanda, se canta para Exu, que é caminhos, proteger a entrada, canta para algum, que é caminhos. Depois disso, você abre a sua gira, vem as entidades, conversam, dão passe, explicam. Aqui em casa, quando a gente faz a abertura, minha mãe dá uma palestra sobre a linha do dia. Porque não basta fazer, tem que aprender o que você está fazendo, né? Então, a missa na Umbanda, ela começa quando a gente canta no pré-Exu, que é o Senhor dos Caminhos, para algum também, que é o Senhor dos Caminhos. Faz uma palestra de conversa, explicando o que é Umbanda. E engraçado que quando minha mãe faz a abertura, que ela vai conversar, ela já fala que a gente não faz amarração, não faz maldade. Muita gente dali já vai embora, nem quer ficar, porque vem com segundas intenções. É feito todas as orações, defumação, passe, tem as ervas sagradas, e se encerra agradecendo. É sempre assim, começo, meio e fim. E é uma energia que não tem como explicar pela internet. A pessoa tem que estar com o pé no chão, lá no terreiro, escutar os atabaques, a batida dos pontos, e ver, sentir a incorporação, sentir o abraço do guia. Não tem como explicar pela internet. Eu acho que sempre falo, quando a pessoa vai num terreiro de Umbanda, de coração aberto, senta no topo do preto velho, ela vai virar umbandista. Não tem como não virar. Um negócio apaixonante. Você falando sobre o ritual, você falou sobre Exu, e aí isso me fez pensar na questão do sincretismo religioso. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do sincretismo, como que aconteceu, porque foi com a chegada dos negros aqui no Brasil, né? A maneira como foi dispersado, né? Tem gente que acha que eles vieram por livre e espontânea vontade, né? Esse é um assunto que eu gosto muito. O que acontece, né, Pedro? Os escravizados, eles, além de ter que vir aqui à força, foram capturados e tiveram que vir à força. Não foi só o trabalho braçal. Eles também tiveram que engolir uma outra religião. Eles tinham que ser catequizados, né? Eles tinham que virar católicos. Então, na inteligência deles, muito sábios, eles viram os santos católicos,
E na África não tem só 13, 14 orixás, cada cidade cultua o seu orixá, são mais de 500 orixás. Então, quando eles vêm para cá, eles se misturam. Aí também nasce o candomblé, porque o culto ao orixá na África, cada cidade tem o seu orixá, Ogum é uma cidade, Iemanjá é outra cidade, e quando eles vieram para cá, se misturaram. Aí nasce o culto do candomblé, que é a mistura dos orixás. Então, eles viam um orixá, por exemplo, Iansã, que é guerreira, tem a sua força, é igual a imagem de Santa Bárbara, que dá a espada, né, uma guerreira. Viram São Jorge com a espada também, com o escudo. O Ogum é o orixá do ferro, das ferramentas, já se cuidando com o Ogum. Então eles foram vendo cada imagem católica junto com um santo, com um orixá. E assim, na sua inteligência, eles conseguiam cultuar os orixás dentro da senzala. Enganavam todo mundo, eles rezavam na língua deles, como se estivessem rezando para São Jorge, mas estavam cultuando Ogum, por exemplo. Rezavam na língua deles como se estivessem rezando para Santa Bárbara e estavam cultuando o orixá Iansã. E assim por diante. Eles foram muito inteligentes. É uma religião que foi fantástica. Fora isso, que é o começo, penso também, isso é uma coisa minha, que na época de Zélio, quando ele começou a trabalhar, foi a montar o seu terreiro, na casa de Nossa Senhora da Penha. Eu acho que as casas de Umbanda também usavam o orixá, usavam a imagem católica para chamar o pessoal. Opa, estou vendo ali um culto, tem uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, eu vou lá ver o que está acontecendo. Na minha casa, eu não consigo, eu cresci vendo a minha avó rezar para São Jorge, rezar para Nossa Senhora Aparecida. Então, em casa, no Congá, a gente tem as imagens católicas e as imagens africanas. Eu acho que o brasileiro, ele vai no terreiro sexta-feira fazer a sua macumbinha e vai domingo tomar a sua hóstia na igreja. Isso é o brasileiro, não tem por que não fazer isso. É uma coisa muito importante, é uma coisa que se você for estudar a fundo, tem muita história. Mas é a inteligência dos africanos que conseguiram, desse jeito, uma forma de cultuar os seus orixás no ramo da sua fé. Senão eles estavam por aqui também. Tem algumas regiões do Brasil que parece que isso acontece com mais assim, frequência, né? Na Bahia, por exemplo, eu vejo assim, ouço falar bastante de pessoas que assim, eu vou numa igreja evangélica de tarde, depois eu dou uma chegadinha lá na igreja católica e depois eu vou na gira, assim, né? E eu não vejo problema. Quem é problema é o pastor, que se o pastor ficar sabendo que ela foi no terreiro, vai dar problema. Vai excomungar, vai jogar água benta. Nossa, coitadinho. Mas eu não vejo problema algum. Não tenho problema com isso. Se estamos se sentindo bem, deve usar. Acho que o sincretismo, assim, ele faz parte mais da nossa vida do que a gente possa supor, né? Quando a pessoa usa os sais para tomar banho, os sais de banho, né, por exemplo, os óleos que existem, né, são todas advindas, né, da cultura, né? A Umbanda, Pedro, ela é a junção de várias religiões. Foi se juntando, é como o Brasil. É um monte de cultura junto, tem um pouco do catolicismo, tem um pouco do kardecismo, tem um pouco da pagelança, tem um pouco dos orixás. Então a Umbanda fez essa mistura, que é o Brasil. Se você for ver bem as linhas de Umbanda, é o Brasil. Tem o Nordeste, que praticamente construiu o Brasil, tem os marinheiros que trouxeram tudo para cá, tem os pretos velhos que são escravizados que construíram outra parte do Brasil. A Umbanda é essa mistura. Tudo que dá para se juntar foi colocado nesse caldeirão e nasceu essa religião que eu gosto tanto. Diferencial nosso é esse. Tem um pouquinho de cada coisa, então você acaba se achando ali. A Vânia Calisto, boa noite, sua bênção. Boa noite. Lá de Itapira, boa noite, mãe, sua bênção. O pessoal está aqui em peso. É bom divulgar o canal. E a ideia do canal é também divulgar, assim, né, o cidadão cidade, que é essa pessoa como você, que está, sabe, de forma anônima, fazendo um trabalho fantástico, maravilhoso. Eu mal te conheço, já considero como amigo, sabe? Estamos juntos, imagina. Você veio no terreiro, não veio? Quando a gente foi fazer a inauguração da nossa ONG, não veio? Dessa ONG? Que lindo. Você não veio quando foi para inaugurar a ONG? 7 atos? Não, foi sim. Ou se veio, não vem me enganar não, você já pisou na minha macumba, no lugar aqui. Foi sim. Foi sim, lógico. Ou se veio, eu lembro. Foi sim. Essa ONG a gente trabalha nisso, Pedro, na igualdade de sexo, contra a homofobia, contra a transfobia. Essa é uma coisa que a gente fez para trabalhar isso mesmo, somos todos iguais. Não esqueço, não. Eu vou deixar aqui um link de contato.
também para Perfeito. aqui, que é maravilhoso, né? É essencial. É mais uma forma de sincretismo, né? É sincretismo das A lutas. gente aprende muito, Pedro. A gente aprende muito com todo mundo, sabe? Todo mundo tem história para contar. A gente tem que saber escutar. Todo mundo tem uma história que pode se encaixar na sua vida para você não passar por aquele problema ou passar mais fácil. Todo mundo tem. Aqui. Marcela Moreira, muito bom estar com vocês. Boa noite. Ana Lúcia Messias Vieira, que maravilha de entrevista. Que bom. Ana Lúcia é minha irmã. Ela tem uma. Ai, que legal. Boa noite. Ó. Seja bem-vinda à rádio do senhor, à TV do seu irmão. Ah, que lindo isso. A Marcela sempre falou mil maravilhas de você, sabe? Ai delas não falar. Certo, ela? E é verdade, assim, sabe? Eu que assim, que a gente vai conhecendo você, já dá vontade de abraçar, já dá vontade de passar horas conversando, convidar para um cafezinho. Você tem essa. Abrir a casa, eu vou te convidar para vir na reabertura. Pode ficar sossegado. Ó, trabalho bonito. A minha irmã falou aqui, ó, estou encantada. Que bom. Aqui. O que você observa na transformação das pessoas quando resolvem abraçar a Umbanda como um meio de lidar com os sabores da vida? Eu sempre falo que a Umbanda não vai te tirar dos seus problemas, das suas doenças. A primeira parte que quando você resolve se adentrar no terreiro de Umbanda, a Umbanda não é só incorporação. Tem muita coisa a se aprender. Tem gente que quer entrar num terreiro, quer receber guia, não é bem assim. Tem passo a se seguir. Tudo que faz com pressa na Umbanda não funciona. Então você vai entrar, vai começar a aprender, vai começar a cambonar. O que é cambonar? Cambonar é quando o guia for trabalhar, você fica do lado ajudando, anotando, conversando. Então essa primeira parte é maravilhosa. Quando você começa com essa entidade, começa a escutar, você aprende muito. Porque o atendimento na Umbanda, Pedro, o banquinho do Preto Velho, o topo do Exu ali para sentar para conversar, é um desabafo. As pessoas falam coisas ali que às vezes precisam desabafar, não podem contar para ninguém. E você escuta o desabafo, o problema, você percebe que talvez você não esteja com tanto problema na sua vida, tem gente muito pior. Ali você começa a melhorar como pessoa, a aprender a escutar mais, a dar menos palpite, a criticar menos. E como eu falei, tenta se colocar no lugar de outra pessoa. Tem gente com muito mais problema que a gente, passando fome, com doença. E às vezes a gente de barriga cheia reclama de barriga cheia, a gente tem que comer, tem onde morar, não passa fome. Então, a primeira coisa na Umbanda é cambonar. E esse é um exercício maravilhoso de humildade, de aprendizado, de saber reclamar menos e escutar mais. Acho que a base da Umbanda não é a incorporação. É aprender a escutar, a respeitar, a entender a situação das pessoas. Não criticar, fazer fofoca, isso é horrível. Eu acho que a pior coisa do mundo é alguém estar ruim, desabafar, e você vai criticar, xingar, falar que ela está errada. Mesmo, por exemplo, hoje, com esse tempo de pandemia, tem muita gente com depressão. Só quem tem sabe como é difícil. É fácil falar, é bobagem, sai fora, isso é fraqueza. Não é bem assim. A depressão é uma coisa muito séria, muito perigosa. E hoje em dia a juventude está doente, as crianças estão doentes. Então a gente não pode criticar a pessoa com depressão. Não pode falar não faça isso é fraqueza, isso é bobagem. Não é. É muito sério, é uma coisa que domina a mente, você perde o caminho, e você vai se minimizando, ficando internamente cada vez pior. E se a gente criticar, acaba com a vida. A Umbanda tem essa função, como eu falei, de abraçar, de escutar, de tentar dar um caminho. Não é forçar nada, não é mudar a vida de ninguém. A gente dá um caminho, siga se quiser. É o livre-arbítrio, a gente tem que dar esse caminho. A depressão é um negócio muito complicado, muito sério, como minha mãe sempre fala, tem crianças sumindo aí no mundo com depressão, sumindo da família, porque não tem carinho, né? As famílias deixam a pessoa criança no computador o dia inteiro, acho que tá bom, mas não abraça, não conversa. Então a gente tem que cuidar das pessoas, a coisa está muito mais séria do que se parece no sentido da depressão. E aí entra a função nossa, do pai de santo, da mãe de santo, escutar, dar um caminho, ter muita paciência, porque está muito difícil. Só a gente que sabe como é que A Marcela disse aqui, uma casa de muita luz. Obrigado. Se torna mesmo uma família, né? Porque eu lembro que no tempo que eu frequentei o terreiro, eu não precisava nem falar, às vezes eu não precisava nem dizer, que as pessoas já sentiam como que eu estava, se eu estava bem, se eu estava mal, o que aconteceu, né?
Eu me lembro de uma vez um depoimento que a Marcela fez para mim, falando sobre um momento difícil da vida dela relacionado à saúde, e que assim ela pensou em você e você entrou em contato com ela. É assim, é assim que funciona. A gente acha que é coincidência, mas não tem coincidência. Quando bate alguma coisa na minha cabeça, eu falo. Fala para o pessoal tal que está precisando. Alguém veio pedir para a gente, dá um caminho. Não funciona, não tem como explicar, sabe, Pedro? Quando bate a intuição, tem alguma coisa errada, vai fazer, para não se arrepender. Quando eu estou no terreiro trabalhando, a nossa casa a gente divide algumas correntes. Eu trabalho na casa de sexta e sábado. Mas quando eu estou sentado ali no meu banquinho, que a entidade vem com a gente para incorporar, é um negócio impressionante. A gente escuta tudo que está acontecendo, o problema de cada um, e a gente tenta ajudar da melhor forma possível, sem expor ninguém. Às vezes a pessoa se expõe, é pior ainda. A gente tem que, às vezes, chamar no canto, conversar, trocar ideias sem ninguém saber, para dar força. Aí funciona. É intuição. Intuição é um negócio que a gente tem que aguçar. Intuição é uma mensagem para a gente seguir. Muita gente não segue, aí dá zero. Assim, cada terreiro tem uma forma de trabalhar, né? Assim, não existe uma maneira uniformizada dos terreiros de trabalharem. Como eu te falei, a Umbanda não tem um livro sagrado assim, que a gente não tem um papa, né? Cada casa, ela vai da filosofia do seu pai e da sua mãe. Quando se nasce uma casa de Umbanda, os guias-chefes da casa, que normalmente são os guias do pai ou da mãe, o preto velho, o caboclo, o eixo do pai e da mãe, eles dão as linhas do trabalho, como que vai ser, como é o atendimento, o que pode e o que não pode fazer. A base é a mesma, é a caridade e caritativa. Mas aí os caminhos a seguir, cada casa tem o seu jeitinho. Umas são mais rigorosas, outras são mais tranquilas. Isso que é bom, você não tem que mudar a sua vida para entrar para a Umbanda. Você acha uma casa que você se adequa, que você se sente bem. Não tem duas iguais. Aqui na nossa casa, do terreiro Roberto, nós formamos 14 ou 15 casas. A base é a mesma, mas cada um tem o seu jeitinho particular, do pai e da mãe, de cuidar dos filhos. A base é a caridade, Pedro. Não tem como fugir disso. Para ficar bem claro para as pessoas que estão acompanhando, que quiserem, apesar que a gente vai colocar link de tudo aqui, de tudo aqui, sabe? Da casa, do sete amor, do sete da ONG, que você mostrou. 7 atos. 7 atos de amor, né? E eu vou colocar todos os links aqui, mas eu queria que você falasse para a gente o nome da casa. A nossa casa chama Terreiro da Avó Benedita. Pode pôr no Google ou no Facebook, Terreiro da Avó Benedita. Aí ela já aparece no comecinho. Acho que tem umas 2 casas só no Brasil com esse nome. Sem querer abusar mais da sua boa vontade, mas já abusando. Imagina. Quem foi a Avó Benedita? Ela foi uma escravizada. Ela nasceu no Brasil mesmo, mas ela chamava Avó Benedita do Congo. Os familiares dela vieram do Congo. Mas ela foi uma escravizada no Brasil, como a maioria dos guias que trabalham na linha de Pretos Velhos. A maioria foi escravizado mesmo, tem as marcas. E o Preto Velho é uma coisa que impressiona, sabe, Pedro? Porque eles sofreram a vida inteira, foram massacrados, judiados. Eles tinham tudo para se revoltar, mas não. Eles vêm com uma vontade, com um sentimento do perdão, da caridade e da simplicidade. São guias de uma luz impressionante, de um carinho, uma inteligência impressionante. E esse perdão que eles pregam, por mais que eles sofreram, eles voltam ainda para nos ajudar. Tem muitas histórias, é uma coisa que só realmente quem senta no banco no Preto Velho para um abraço consegue entender. São muitas histórias, mas a maioria foi sofrida, foi morto na senzala, teve os filhos mortos, foi arrancado do seu lar. E essas histórias não são tristes, mas por outro lado é uma forma, uma humildade que não tem como explicar. Não tem jeito, as palavras, a hora certa. A gente fala que Preto Velho é o psicólogo da Umbanda. É exatamente isso mesmo. Agora, quando eles ficam bravos, sai de perto. Uma coisa que eu não consigo imaginar, como seria um Preto Velho bravo. Eu já vi a Avó Benedita brava, não quero ver de novo, não. A bengala canta. Tá, Joãozinho? Você gostaria de cantar algum ponto que, assim, que é o que você mais... Eu cantar, Pedro? Foi tão maravilhoso ontem, você cantou, participou da live. Você me pegou feio, quase travou o computador ontem com o programa da minha voz. Eu vou tentar cantar, é uma música que é o hino do Terreiro da Avó Benedita. Acho que ela diz bem o que é a nossa casa. Quem quiser fechar a orelha, fecha, porque o negócio vai ser complicado. É mais ou menos assim, Pedro. Inclusive a gente canta na abertura e quando tem festa a gente canta, é muito gostoso.
Terreiro da Vó Benedita é de paz e amor. Terreiro da Vó Benedita é de paz e amor. Arreio preto velho, caboclo e o doutor. Arreio preto velho, caboclo e o doutor. Aqui não se faz distinção nem de raça, nem de cor. Aqui não se faz distinção nem de raça, nem de cor. Seja pobre ou seja rico, é recebido com amor. Seja pobre ou seja rico, é recebido com amor. Chega, acabou. Obrigado. Olha, tem uma frase da Teresa Cristina que eu gosto muito, porque eu canto, né? Ou pelo menos eu tenho. Ah, que bom. E aí, inclusive tem um ponto que eu gosto muito. Vovô não quer casca de coco no terreiro. Vovô não quer casca de coco no terreiro, porque o faz lembrar do tempo do cativeiro. Exatamente. Eu gosto muito. Essa música, o ponto na Umbanda é uma oração. Você canta rezando. Você fecha o olho, você vai lá onde o ponto está cantando para você. E a Teresa Cristina, ela fala que cantar é vestir-se com a voz que se tem. Então eu vou ficar semi-nu, porque eu não sei cantar. Adorei. Não, olha, você assim, foi ótima a entrevista, passou muito rápido. Assim, eu nem acredito. A hora mais triste da entrevista é quando chega no momento de acabar. Porque... Quando você quiser, precisar conversar de alguma coisa, pode chamar a gente, que a gente precisa passar mensagens da religião para as pessoas. Não é converter ninguém, não. Pelo contrário. É passar mensagem para a pessoa ter discernimento. Não adianta eu converter uma pessoa que está doente, que está com a cabeça fraca. Tem que fortalecer a pessoa, deixar ela forte, para depois ela escolher o caminho. Seja o que for, que ela sendo feliz, está ótimo para a gente. Tem uma pergunta que eu deixei de fazer, que eu me toquei agora. Opa! Importante, antes de encerrar aqui. Aqui, olha, a Paola, adorei, gratidão. Umbanda, a palavra Umbanda, o que significa? Tem vários sentidos, né, Pedro? Tem um estudo que ela é uma palavra banto que já vem da África, mas na verdade significa cura com magia branca, mais ou menos. É a cura pela magia branca. Eu sou a tradução da palavra em Yorubá. Cura pela magia branca. É o que a gente faz, é a cura. Não cor de magia, branco, preto, mas é cura pela magia. A gente tem que aprender a ser humilde, pôr o pé no chão. A Umbanda ensina isso, humildade, respeito aos mais velhos, olhar para frente, respeito às mulheres. A Umbanda é uma religião matriarcal, extremamente matriarcal. Sem as mulheres não tem terreiro. Então é respeito, é irmandade, é isso. Não tem que ter concorrência do terreiro, tem que se ajudar. Se ajudando alguém, já está feito. Olha, com essas palavras, eu gostaria de agradecer, foram perfeitas, que cabem que nunca nos nossos tempos atuais. Aqui, na nossa live, a gente tem a possibilidade de falar de amor, de aceitação, de carinho, de abraço, de gentileza. Já estou fora do canal, sempre que tiver eu vou assistir, pode deixar. Então, assim, aqui a porta assim, está aberta para você. Aqui, assim, se estiver rolando uma live, uma outra entrevista, algum assunto, alguma coisa, de qualquer tema que você quiser participar, eu gostaria de deixar aqui você como convidado, assim, constante. Tá fechado. Não precisa na porta, basta você entrar, que o café... Fico feliz. O seu espaço está sempre aqui aberto. Mesmo. Eu vou te esperar quando reabrir a casa, eu vou te chamar para você participar conosco. Ah, vai ser uma honra. Não, vai ser, já está convidado, é só o prefeito deixar. Aqui. Valeu, pai Joãozinho, orgulho de ser seu filho. Crivellaro. O Thiago é um grande filho, tem uma história muito forte de recuperação, é um cara que eu tenho orgulho de ver a caminhada dele. É bom a gente ver os filhos crescerem. Então, numa outra oportunidade que a gente vai fazer a entrevista, eu vou pedir para alguém das pessoas que frequentam o seu terreiro, que queiram participar, fazendo um depoimento, contando sua história para o pessoal, sobre como foi. Por favor, gente, vocês estão todos e todos convidados, tá? Eu gostaria aqui de destacar a Letícia Redaile, Ricardo Campos, Renato Guartieri, o Crivellaro Thiago Escudeiro. Que nome lindo, né? Crivellaro Thiago Escudeiro. Sônia Redaile, aqui as pessoas. E o Adrian, Vanessa Rancan Leite, Josué Roupinha Júnior, Jé Cardoso, Juliana Teixeira, Vânia Calisto,
a Marcela Moreira, a Ana Lúcia, minha irmã. Ela também está convidada quando a gente for reabrir para vir com você. Vamos sim. Por favor. A Marcela Moreira, a Jennifer Francisco. Boa noite a todos, né? Bom descanso. Pai, uma ótima noite para você. Obrigado. Muito obrigado. Gente, até a próxima. Amanhã vai ter mais. Gente. Aliás, não, eu tô mentindo. Amanhã não tem mais, porque de quarta-feira tem um amigo meu, ele chama Marcelo Lírio, ele tem um canal que chama Entrevistarte. E eu estou invitando para todo mundo acompanhar lá também. Ele entrevista artistas em geral da região. E é isso que a gente precisa. O Vinícius de Moraes, como eu já falo sempre, já virou um mantra meu aqui. O Vinícius de Moraes dizia que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, hoje a gente exercitou a arte do encontro. Então, até o próximo encontro. Obrigado, viu, Pedro? Boa noite a todos aí. Bom descanso. Boa noite.